Olá a todos, olá você que nos assiste lá de casa. Bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e eu sou a vossa professora de Filosofia do 12º ano. Então vamos ao sumário. Hoje nós vamos falar da ética kantiana. E quais são os objetivos para a aula de hoje? Para começar, nós temos que saber quem foi Immanuel Kant. Então vamos começar pela vida e obra de Immanuel Kant. Posteriormente, vamos distinguir os diferentes tipos de ações humanas. Também vamos compreender a ação moral em Kant e, finalmente, caracterizar a ética kantiana. Então, quem foi Immanuel Kant? Já ouviram falar certamente neste grande filósofo Immanuel Kant. Mas antes, um pensamento do dia, como sempre acontece em nossas aulas. Kant diz: a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Segundo Kant, a maior missão do homem é saber o que é preciso para ser homem. Sobre vida e obra de Immanuel Kant. Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, atual Alemanha, no dia 22 de abril de 1724. Ele frequentou a Universidade de Königsberg em 1740, após passar a adolescência num colégio protestante. A educação religiosa que ele teve acabou por influenciar de que maneira sua teoria de moral, teoria esta sujeita a várias críticas. Kant doutorou-se em filosofia, estudou também física e matemática, além de lecionar ciências naturais. Vejamos então as grandes obras de Immanuel Kant. Eu trouxe algumas delas, por exemplo, Crítica da Razão Pura, também Crítica da Razão Prática, uma outra obra famosa de Immanuel Kant, Os Progressos da Metafísica, como também A Paz Perpétua e outros opúsculos. Além disso, também Kant escreveu Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Embora nunca tenha saído da sua terra natal, tinha uma vasta visão cosmopolita. Faleceu no dia 12 de fevereiro de 1804, aos 80 anos de idade. E Kant exerce até hoje uma forte influência sobre o pensamento político e ético do mundo ocidental. Como podem reparar, Kant escreveu muita coisa e Kant debruçou-se muito sobre a ética. E então a nossa aula vai também debruçar sobre a ética kantiana. Vejamos então. Kant estabelece ou nos apresenta 3 tipos de ações humanas. Segundo ele, existem 3 tipos de ações. Ou seja, o homem age de 3 maneiras. Ações contra o dever, ações conforme o dever e ações por dever. Vamos então ao primeiro tipo de ação, ou ações contra o dever. Ações contrárias ao dever são ações imorais que não cumprem as regras ou normas morais e que surgem sempre por inclinação sensível, ou seja, satisfação do prazer. Vão de encontro à imoralidade e ilegalidade. São aquelas ações que são reprováveis, ações que não combinam nem com a legalidade e nem com a moralidade. Por exemplo, roubar, matar e por aí fora. Segundo tipo de ação, ações conforme o dever, legal e moral. São ações que cumprem as regras ou normas morais, mas são motivadas por um interesse particular, vantagem pessoal ou por um sentimento e inclinação sensível. Elas têm aparência de legalidade, mas são imorais. Vejamos então alguns exemplos. Aquele indivíduo que usa o cinto de segurança por forma a não ser-lhe aplicado uma coima, ou aquele que não rouba porque senão irá preso. Como podem reparar, não roubar, usar o cinto de segurança, todas essas ações vão de encontro à legalidade, ou seja,
por lei está correto, ou seja, não há transgressão de lei. Mas, no entanto, reparem que o indivíduo que usa o cinto de segurança por forma a não ser-lhe aplicado uma coima, não está sendo ou não age de forma moral, de acordo com Kant. Por quê? É por medo de coação, ou melhor, por medo de coima, neste caso, então ele usa o cinto de segurança, não usa por causa do dever. E aquele que não rouba porque senão irá preso também está de acordo com a legalidade. Não roubar é um ato correto, mas só que não vai de encontro à moralidade. Ações por dever são ações realizadas por puro respeito pelo dever. São ações que cumprem as regras ou normas morais que ocorrem com total respeito pela lei moral, ou seja, a lei da consciência, e decorrem de uma exigência puramente racional. São aquelas cuja vontade é santa e boa, segundo Kant, porque não é influenciada por nenhum interesse particular. São ações verdadeiramente legais e morais. E um exemplo: ser caridoso quando se pode sê-lo é um dever. Para Kant, só quem é exclusivamente motivado pelo dever, quando ajuda os outros, faz algo com valor moral. Nós temos, portanto, 3 tipos de ações. Ações contra o dever, que são ações imorais, né? Não vão de encontro nem à moralidade, ou seja, não são ações corretas, e também não vão de encontro à legalidade, ou seja, porque são reprovadas pela lei. E temos aí a ação conforme o dever, é aquela ação que é imoral, porque é movida por segundas intenções e é legal, ou seja, embora seja legal, não é moral, porque tem lá segundas intenções, que não é a agir por dever, como vem aí a seguir, a outro tipo de ação que Kant aprova, que é ação por dever, aquela ação moralmente válida, como também é legal. E agora, o que é isto de legalidade? Legalidade, né, tem a ver com o quê? Com ações realizadas conforme o dever, mas que podem muito bem ter sido realizadas com fins egoístas ou por motivos menos válidos. Exemplo: não matar, não roubar por medo ou receio de ir para a cadeia. É agir por inclinação sensível. Quando um indivíduo não tira a vida de outrem, ou quando um indivíduo não rouba só pelo facto de ter medo de ir preso, significa que está de acordo com a legalidade, mas essa ação não tem nada de moralidade. Porque o dever de todo homem é não roubar e não matar. E agora, o que é então moralidade? Tem a ver com moral. As ações realizadas coerentemente por dever. Exemplo: quando não matar, não roubar, são realizadas por puro dever, sem interesses ou fins egoístas. Isto é, agir de forma racionalmente, como diz Kant. E então vejamos agora algumas terminologias utilizadas por Immanuel Kant. Kant, por exemplo, fala da consciência moral, do dever, da lei moral, da vontade boa e da vontade útil. O que é isto de consciência moral? Consciência moral é uma espécie de voz interior que nos ordena o que devemos ou não fazer. Impede-nos de realizar determinadas ações. Gera no ser humano um sentido ou um sentimento de obrigação ou dever. Segundo Kant, todo ser humano tem uma espécie de consciência moral. Mesmo que a lei não diga nada, mesmo que a sociedade não aprove ou reprove, nós temos em nós, segundo Kant, a consciência moral. Sabem, é que Kant viveu numa época em que
a religião ainda dominava muito a sociedade, até mesmo as escolas principalmente. Então ele teve uma educação muito religiosa e ele notou que as pessoas obedeciam, ou seja, agiam corretamente, faziam o bem, por causa de quê? De recompensa, ou seja, algo que poderá ser ganho. E então Kant apela ou acaba por compreender de outra forma que o homem tem lá uma consciência moral. Aquela é tipo uma espécie de comando que nos dita o que é certo e o que é errado. E agora, o que é dever? Dever é uma obrigação. É quando se realiza uma ação por puro respeito pela lei. Kant introduz aqui o novo conceito, puro respeito pela lei. E então o homem cumpre o dever por puro respeito pela lei, não por segundas intenções ou por inclinações sensíveis. Aí estamos então perante o dever. E a lei moral é a lei da razão ou a lei da consciência que o homem descobre em si mesmo como ser livre e racional. E finalmente, vontade boa é a vontade em que as decisões são boas em si mesmas, sem nenhum interesse particular. Então, aquele indivíduo que resolve usar o cinto de segurança simplesmente por dever, está tendo uma vontade boa, aquela vontade que não é determinada por nenhum interesse egoísta. E vontade útil é a vontade em que as decisões só valem como meio para conseguir um fim. O rapaz, por exemplo, que não rouba, usa este meio não roubar para não ir para a cadeia. Então, essa vontade é uma vontade útil e é reprovável por Kant. Portanto, entende-se que, segundo Kant, todo ser humano é dotado de razão e liberdade. Em condições para o seu exercício pleno, reconhece como deve agir. Para Kant, o valor de uma ação reside na intenção, e esta deve ser pura. O valor de uma ação, ou seja, uma ação é moralmente boa quando parte de uma boa intenção movida por uma vontade boa. Então, podemos fazer uma questão. Quando é, ou segundo Kant, quando é que uma ação é boa? Para Kant, uma ação é boa quando é motivada por uma boa intenção e por uma vontade boa. A vontade só é boa quando age por puro dever. Agir por respeito à lei moral. E onde é que se encontra a lei moral? Se encontra na nossa consciência. Agir por dever exige reconhecer ou conhecer regras e normas a que se deve obedecer. Não roubar, não matar, não mentir são exemplos de regras vigentes nas sociedades. Depois de nós termos falado um pouco sobre os tipos de ações em Kant, agora vamos falar então sobre as características da ética kantiana. A primeira característica é que a ética kantiana é deontológica, porque prioriza a ação por puro respeito ao dever. É formal também, por quê? Porque propõe a forma como se deve agir para atuar bem, não nesta ou naquela circunstância, mas sim em todas as situações, que é o quê? O cumprir o dever pelo dever. Não se preocupa com o conteúdo da ação. Primeiro, como podem reparar, é deontológica. A própria palavra deontologia tem a ver com o dever. Então, Kant diz que a ação tem que ser por puro respeito ao dever, ou seja, a ação é moralmente válida quando é feita por puro respeito ao dever. Além disso, a ética kantiana é formal, por quê? Porque a ética kantiana não nos diz o que é que nós temos que fazer nesta ou naquela circunstância, mas nos diz o que é que nós temos que fazer em todas as circunstâncias, que é agir por dever. É categórica,
Por quê? Porque expressa em imperativo categórico, em princípios ou mandamentos ou máximas que nos indicam universalmente a forma como devemos agir sempre. Não abre exceção, é categórica a sua ética. E, finalmente, é universal porque a fórmula que nos mostra como devemos agir é dada pela razão, daí que é comum a todos os seres humanos e vem antes da concretização da ação. A ética kantiana é universal porque, tendo em conta que todo homem é racional, então todos nós temos a capacidade de agir de forma correta em toda e qualquer circunstância, que é cumprir o dever por dever. Posto isto, vamos então passar ao exercício. O exercício que eu trouxe tem a ver com os 3 tipos de ações em Kant. Vejamos. Analisa a seguinte situação e identifica nas 3 possíveis decisões os 3 tipos de ações humanas na perspectiva de Kant. O Felipe reparou que uma pessoa que saía da sua pequena loja deixou cair acidentalmente uma nota de 2.000 escudos. Apanhou-a e que fez? 3 decisões possíveis. Primeira, devolveu a nota ao cliente para ficar bem visto e ganhar reputação de honesto. Segunda decisão, ficou com a nota. Terceira, devolveu a nota pelo simples facto de pertencer ao cliente. Então, vocês vão ler esta situação e vão identificar nessas 3 possíveis decisões os tipos de ações humanas que nós estudamos na perspectiva de Kant. Vamos passar então à correção. Vamos ver quais das decisões aqui são, por exemplo, conforme o dever, contra o dever e por dever. A primeira situação, ou melhor, a primeira decisão. O Felipe devolveu a nota ao cliente para ficar bem visto e ganhar a reputação de honesto. Está bem claro que é uma ação conforme o dever. Ou seja, é legal. Por quê? Porque ele fez aquilo que é correto, mas só que não é moral, porque tinha outras intenções. A intenção não era lá muito boa, como diz Kant. Então, essa ação é conforme o dever, mas não tem validade moral na ótica de Kant. A segunda decisão, ficou com a nota. Está bem claro também que é uma ação contrária ao dever, porque não vai de encontro nem à legalidade, nem à moralidade. E, finalmente, devolveu a nota pelo simples facto de pertencer ao cliente. Então, esta ação é uma ação por dever, porque vai de encontro àquilo que é correto, ou seja, a moral é uma ação moralmente válida, e também vai de encontro à legalidade, porque o que ele fez é o correto, é o esperado. Assim foi então o nosso exercício. Ainda dentro da questão da ética, eu vou vos deixar um TPC. Lá em casa, vocês vão pesquisar a diferença que existe entre a ética formal e a ética material.
final da nossa aula, temos então que fazer uma pequena síntese daquilo que nós aprendemos da ética kantiana. Vamos lá? Na sua ética, Kant pretende encontrar o fundamento universal de todas as normas e regras morais. Kant considera que o valor moral de uma ação reside na intenção que lhe preside. A ação boa depende da intenção boa, mas nem todas as ações decorrem das boas intenções, inclusive as ações que se apresentam em conformidade com as normas morais podem derivar de más intenções. Terminamos assim mais uma aula do programa educativo Aprender a Estudar em Casa e fica então marcado um novo encontro para a próxima aula ainda sobre a ética kantiana. Até lá, fiquem bem.